o Evangelho de Jesus declarado por Lucas, historiador e médico, no capítulo 18, dos versículos 9 em diante. Lucas 18, dos versículos 9 em diante, que diz assim, Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo. Eu quero repetir esse pedacinho. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, e um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava em levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Bem, está entre nós a palavra de Deus mais uma vez, e eu creio que pela bondade do Senhor falará aos nossos corações através desta poderosa mensagem. Esta noite eu oro para que o Senhor possa, pelo teu Espírito, nos guiar em toda a verdade, e que esta mensagem esta noite possa converter corações, transformar vidas e chamar almas ao arrependimento. É o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui é o ministério de Jesus, ainda em andamento, a missão de Jesus, levar a palavra de Deus a corações. Uma das parábolas que Jesus prega, já dizia alguns historiadores, alguns teólogos, que grande maioria das parábolas de Cristo ou de Jesus são fiéis e verdadeiras, algumas até tiveram seus acontecimentos e passaram-se de parábolas para de fato acontecimento. Nesse texto que eu e você acabamos de ler, coloca 2 cenários em uma só história. Acontecimentos aqui que eu e você extraímos e vamos continuar vivendo ao longo dos nossos anos. A história não se acaba. São 2 acontecimentos que no passado, há mais de 2000 anos, ainda se repete, ainda continua acontecendo até os dias de hoje. A parábola do fariseu e do publicano. Esta parábola contrasta um fariseu que se vangloria de sua justiça. Justiça esta que é uma justiça própria. E a parábola de um publicano que confessa os seus pecados e busca a misericórdia através da graça de Deus para o seu coração. Eu quero dizer a você que se estamos aqui esta noite e estamos buscando por perdão, estamos buscando através do arrependimento daquilo que causamos, se os nossos atos ferem a justiça divina, está fora dos planos e da lei divina, quando olhamos para o Senhor e vemos que Ele é puro, santo, 3 vezes santo, o nosso coração entristece e choramos pelos nossos pecados e arrependemos de todo o nosso coração. Mas tem aqueles que se achegam ao Senhor
e não consegue ver a sua justiça, não consegue ver aquilo que praticou, mas busca-o com interesse. Foi desta maneira que o próprio diabo acusou Jó de ser um homem interesseiro. Acusou Jó através dos seus amigos como pecador, como homem que roubava as viúvas para adquirir sobre ele muito dinheiro e uma posição e um status social. A mesma atitude que teve o diabo para acusar Jó de ser um homem corrupto, dizendo que o seu coração estava voltado para as coisas que Deus tinha dado a ele. Esta parábola tem uma semelhança praticamente nisso. O diabo tentou justificar a Jó, justificar a Jó falando que Deus dava tudo a ele, por isso ele era um homem que se prestava ao Senhor. Era um homem de préstimos, era um homem que tinha integridade, honrava e era honesto a Deus. Mas o que tem a ver com esta palavra? Vamos lá. O fariseu se justifica através das suas obras, daquilo que ele faz, daquilo que ele mostra ser, e despreza os outros. Olha, se eu tenho tudo isso em minha vida é porque eu faço isso, e de acordo com o que eu faço é o que Deus me dá, e isso não é verdade. Deus não é interesseiro e muito menos nos chama para dar a tudo a nós e dizer assim: este é o meu filho, então por isso é um homem próspero, é uma mulher próspera porque tem a mim. Outro dia eu vi um anúncio de um grande líder dizendo assim, pregando assim em uma grande igreja, que quem não tem Cristo é financeiramente pobre e miserável. Quem não tem Jesus não sai da pobreza. E isso não é verdade. O nosso Senhor veio por toda a humanidade, para gentios, veio para os judeus, veio para o pobre, veio para o rico, veio para todos, sem exceção. E morreu de braços abertos, recebendo: vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Eu preciso fazer essa introdução para entrar nesta palavra. E este publicano, ou melhor, este fariseu, julgava com a sua própria justiça o que estava do lado dele. Olha, se for olhar para a justiça própria, eu quero contrastar o Senhor aqui, desse homem que está aí do lado. Eu faço tudo certinho, eu sou um homem honesto, eu sou um homem perfeito, eu oro ao Senhor todos os dias, eu consagro a minha família, eu entrego os meus bens se for necessário, eu ajudo os pobres, eu ajudo o Senhor a atravessar a rua, eu obedeço a tua palavra, eu faço tudo o que posso, então eu graças dou ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Tudo que tenho foi através da minha obediência, como se as minhas obras e a sua fosse fruto de exaltação e não virtudes a Jesus. Irmã, irmão, se nós pensarmos por esse lado e julgássemos nós na nossa balança, estaríamos cancelando a obra da cruz e dizendo que temos direito. Não temos direito algum, quando o direito nosso nunca existiu, mas temos graça do Senhor em nossa vida, e a sua palavra que nos alcançou e nos foi dado de graça, através do sacrifício de Cristo. As obras que são geradas em mim e você não são nossas, são do Espírito de Deus, que é santo e é verdadeiro. E tudo aquilo que produzido em nós, são produzidos em nós, são através do Espírito de Deus, que é santo, gerados como filhos. Caímos, os nossos comportamentos pecaminosos nos tornaram depravados, como em aos Romanos vai deixar bem claro.
Mas Jesus, com o coração cheio de tanta bondade e misericórdia, como nos lembramos exatamente neste dia de hoje, Ele se entrega aos homens e padeceu toda a dor, padeceu dura morte de cruz, para nos inserir na presença do Senhor. E o homem que era mau continuou sendo mau, mas agora Jesus já pagou pelos seus pecados. Então não precisa se arrepender, precisa se arrepender e voltar-se a Jesus todos os dias da nossa vida. Então o próprio Jesus aqui vai usar esse costume, esse comportamento de farisaísmo, aonde declaramos que somos mais que os nossos irmãos, porque oramos, porque pregamos, porque cantamos nas igrejas, porque anunciamos o Evangelho, porque falamos de Jesus. Não sou diferente de você que me assiste, somos exatamente iguais. E não há nada, não há obra que em mim justifique a minha própria vontade, mas quando entregamos a nossa vida ao Senhor, quem nos justifica é a sua santa e poderosa palavra. Não há comportamento que possa me justificar através das minhas obras, mas a palavra de Deus testifica Cristo em minha vida e a sua. A Bíblia diz: se não nos fizermos como meninos, não entraremos no reino do céu. E o menino perdoa, o menino não suspeita mal, o menino continua com os braços dados com o pai, atravessa a rua com o pai, atravessa a rua com a mãe, e quando dói alguma coisa ele corre aos pés do pai e pede: pai, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua ajuda. Talvez o que tem te trazido aqui esta noite é um comportamento de menino, é um comportamento de uma criança que precisa do pai. Você talvez já aprendeu, oh glória a Deus, que a religiosidade é coisa do diabo. O legalismo, Deus não está. Aquele que se justifica pelas suas próprias atitudes está cancelando a obra da cruz. Então ergueu as mãos e disse: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Então a sua graça, ela alcançou a você, ela foi te doada e você recebeu o Senhor. E em prova desta virtude de Cristo em você, você tem chegado aqui esta noite pedindo: Senhor, eu não tenho saída para a minha vida, e só tu pode encontrar-me, e só tu pode fazer algo em minha vida. És o publicano. Somos o publicano que entendemos que mesmo aquilo que nós fazemos debaixo da graça de Deus, orando, jejuando, buscando ao Senhor, abrindo a sua palavra, lendo livros que nos levam ao Senhor, ainda entendemos: eu sou pecador, um miserável pecador. E quando prostramos os joelhos e buscamos ao Senhor o conforto de sua palavra, mesmo que pequena que seja para a nossa vida, tem nos sustentado, tem nos carregado. E talvez é isto que te trouxe aqui esta noite. A palavra de Deus tem te sustentado. Os anos se passaram, os tempos passaram, são tempos difíceis em sua vida, mas você tem adorado, você tem buscado ao Senhor, você tem levado a sua palavra. Quando você está em algum lugar e não tem mais saída, você grita pelo nome de Deus, como o salmista fez dos poemas de Salmos. Perseguido, em meio ao caos de sua vida, em meio a jornadas, em meio a cavernas, ao fio da espada, buscando alternativas, buscando saídas para a sua vida, correndo de Absalão, fugindo do sogro, em meio a guerras. O salmista sempre declarava que o Senhor estava com ele e a guerra Deus daria em suas mãos. Nos comportamos como um publicano ou como fariseus? Publicanos que olham para si e não vê sequer força alguma. E quando olhamos como você fez esta noite, talvez fez o dia todo, quando nós fazemos: Senhor, eu não tenho força, como é que eu cheguei aqui esta noite? Como eu andei tantos anos assim, eu não sei como consegui, eu não sei. O Senhor está dizendo: não é você, é sobre o Senhor Jesus.
se os teus passos te fizeram chegar até aqui, porque a mão do Senhor nos sustentou, e a sua graça nos bastou, e a sua palavra tem nos edificado, os teus conselhos têm entrado em nosso coração, e quando não tínhamos saída, lá estava o Senhor. Quando não tínhamos saída, lá estava o Senhor. O publicano estando de pé, dando lugar para o fariseu, porque todo o espaço ele tinha tomado conta, nem mesmo olhava ou ousava em levantar os olhos para o céu. Eu quero lembrar você do Salmo 121, quando o salmista do Romange declara que eles estão a caminho de Jerusalém para adorar o Senhor. Quando saíram do cativo, estão em liberdade, as algemas caíram, os cadeados foram quebrados, foram libertos. O povo da Síria, glória a Deus, e todo o seu exército deixaram que eles fossem embora. É o regime persa. E a liberdade para o povo de Deus. A glória da segunda casa está acontecendo. E quando eles têm liberdade, estão sendo perseguidos em meio ao deserto, para os cânticos dos degraus, para a Nova Jerusalém, adorar e agradecer pelo cativo, a liberdade do cativo. E mesmo assim, indo adorar ao Senhor, sabendo que eles receberiam paz. Quando o próprio salmista declara que eu só tenho paz dentro da casa do Senhor, Asaf vai dizer a mesma coisa, quando sai da janela da tentação e entra na janela de adoração, no templo de adoração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mesmo assim, indo para a casa do Senhor, grandes tormentas. E então o povo de Deus eleva os olhos para o céu e grita, de onde me virá o socorro? Esta mensagem está fazendo uma alusão a esse texto. Quando diz o povo de Deus, a mim, a você, escolhidos do Senhor, publicanos que somos, convertidos que somos, e perguntamos ao Senhor, de onde me virá o socorro? Porque quem pergunta está se julgando a si próprio. Eu sou um miserável pecador, eu não tenho direito de estar na presença de Deus, glória. Eu não tenho direito de levar palavras ao Senhor, porque Ele é santo e eu sou um miserável pecador. Se olhar para todos que estão aqui, são homens e mulheres melhores do que eu. Então, Senhor, se eu olhar para mim, eu só vejo vergonha, tristeza, lamento e dor. Mas a minha casa está tudo bem, mas a minha família está bem, mas eu tenho um trabalho que sustenta muito bem a minha família. Mas quando olhamos para dentro de nós e o nosso coração, pregado por Jeremias 17:9, que o meu coração é corrupto. Então quem é Deus? Salmos 24, versículo 6 vai dizer, Ele é limpo de mão, puro de coração, que não entregou a sua alma à vaidade, e nem jurou enganosamente, e está sentado à destra de Deus poderoso. Então envergonhamos dos nossos pecados, porque Ele estendeu as mãos para mim e você, e nos convidou para estar aqui, para ouvir esta palavra e esta mensagem, dizer assim, todo aquele que se achegar até a mim, eu hei de perdoá-los. E não há nada que nos justifique a não ser Jesus pela sua palavra. O publicano entendeu exatamente isso. Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa. A palavra de Deus veio até o publicano. E quando eu e você nos conscientizamos dos nossos pecados, tudo aquilo que está no meu coração, no mais obscuro, em que dobramos e escondemos lá dentro, o Espírito Santo da verdade sondou. E quando a Bíblia diz que o coração, e não só as mãos, tem que estar limpa, o coração está purificado, porque o Espírito sondou e viu que nós somos fracos, e que não há força em nós que nos justifique as nossas obras, mas elas são justificadas pela palavra de Deus. Talvez o seu maior peso esta noite esteja na sua mente.
Talvez o seu maior peso é a sua própria consciência, em que em meio ao caos, as tempestades que têm se levantado em sua vida, não consegue mais sentir a Deus no seu coração. E os desejos do nosso coração talvez possa ser abandonar e sair da presença de Deus, porque algo está dando errado em nossa vida. O Senhor está dizendo por esta mensagem: quando justificados pela sua palavra, sondados do coração, prescrutados os pensamentos de Deus através do Espírito que é santo, o Senhor Jesus poderá responder a nossa oração, intercedendo a Deus pelas minhas causas e a sua. Quando se há verdade no coração, quando se há pureza de espírito, e com o coração pobre de espírito, e tudo aquilo que nos atormenta. E se você puder erguer as suas mãos e dizer ao Senhor: faça isso comigo esta noite, faça isso comigo esta noite. Faça com que eu não venha olhar aquilo que tenho praticado como uma boa ação, mas através do teu Espírito que é santo, tem moldado a minha vida. Então, Senhor, eu me rendo em sua presença e me apresento ao Senhor como pobre de espírito. Glória a Deus, aleluia. Esta mensagem está dizendo para mim e a você que o fariseu fica de pé. Naquela época, era uma postura natural e normal para a oração. E essa atitude de ficar em pé perante o Senhor, Ele está dando graça. Ó Deus, graça te dou porque não sou. Ele faz uma justiça própria. Ele julga a Ele mesmo. Eu não sou como o irmão fulano. Eu não sou como o irmão ciclano. Quando a ordem de justiça divina não é minha e não é sua. Julgar-se a si mesmo, olhar-se a si mesmo, a justiça de Deus faz com o nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Quando olhamos para nós sem o Espírito Santo de Deus, nos portamos exatamente como o fariseu aqui. Não encontramos pecados em nós, não encontramos erros, mas encontramos justificativas. Aconteceu isso porque eu fiz isso. Eu preciso receber isso porque eu paguei por isso. Eu mereço tal coisa porque eu tenho mudado desta maneira. O homem sem o Espírito Santo é uma locomotiva descarrilhada. Toma atitudes que favorecem a si só, que posiciona-se a Deus como puro, santo e purificado, e que o pecado é só o de cunho sexual. O mentir não. Eu tive que mentir porque senão eu ia perder o emprego. Eu tive que fazer isso porque senão eu ia ficar muito mal com meu amigo, com a minha esposa. O fariseu se porta exatamente assim. Encontra justificativa para declarar que o seu pecado é só um erro, é só uma falha, e que Deus perdoa. Vamos entender? As 5 vezes que aparece o sujeito admitindo aqui nesta passagem, revela o egocentrismo. Não é Jesus o centro é Ele. O egocentrismo são 5 vezes. Graças te dou por não portar como homens roubadores, injustos, adúlteros, e toda vez, 2 vezes da semana, dou meu dízimo e dou tudo daquilo que ganho. Ele se posta 5 vezes justificando a si mesmo, justificando e se submetendo acima do outro.
em vez de agradecer a Deus por aquilo que Deus fez por ele. O que ele conquistou sobre o dízimo, o que ele conquistou sobre o seu ganho, o que ele conquistou, ou aliás, Deus deu a ele por graça, por não ser um adúltero, por não roubar. O dinheiro que deu a ele para sustento próprio, ele não agradece a Deus, mas usa da graça de Deus para se autopromover. Olha para o que eu tenho, Deus me deu tudo isso. Não, olha para o que eu tenho, justifica a minha fé, justifica o meu bom comportamento, justifica o meu jeito de se portar perante a sociedade. Jesus reprova isso. Porque tudo que tem, a Bíblia diz assim, em Salmos 24 novamente: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Somos locatários, e péssimos locatários. Nos portamos como péssimos locatários, porque somos pecadores, e os atributos têm que ser a Deus pela graça alcançada, e não por aquilo que nós cultivamos. O publicano aqui entendeu, o fariseu não compreendeu e queria ir acima dele. E a justificativa do jejum 2 vezes por semana, eu quero entender a você que no Antigo Testamento a lei não pedia isso a ninguém. A lei não estabelece a quantidade de jejum. Fala de jejum, mas não disse a quantidade. O fariseu é sempre assim. Eu vou à igreja a semana inteira. Eu vou na igreja todo dia. Eu oro todo dia. Todos os dias, 3 da manhã, eu estou orando. Eu toco meu instrumento, eu louvo a Deus. Eu visito uma clínica de recuperação, um asilo, toda semana. Entendeu, modo? Eu tiro do meu salário todo mês R$500 e dou para uma família. Ele se porta exatamente assim. Quando não há lei estipulando quantidade, mas ele faz questão de lançar isso na face de Deus, justificando como ele é um homem íntegro, reto e cumpridor da lei de Deus. Ao que parece, ele está querendo ser único no dia que você vive, que ele está vivendo. Ainda conclui: dou dízimo de tudo que ganho. E esse homem tenta se justificar pelas suas próprias obras. E por vergonha, o publicano olha o comportamento do fariseu. Eu acredito que ele, envergonhado pela atitude do fariseu, pela atitude do comportamento do religioso, ele olha para ele: eu não dou oferta, eu não dizimo, a propósito estou desempregado, se eu tirar do meu dinheiro, não há sustento para minha família, se eu não tenho ganho, como eu posso ajudar o pobre? Se eu não tenho um emprego sequer, como eu posso estender a mão para uma viúva? Eu não tenho condição de comprar sequer um terno para ir à igreja. Eu não tenho condição de abençoar nem o meu filho numa faculdade. E esse homem é abençoado por Deus. Esse homem ora às 3 da manhã, quando eu não tenho mais força para orar. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse homem tem tudo de riqueza e eu perdi a fé, a esperança. Eu não tenho um emprego sequer. E esse emprego levou de mim até a felicidade que estava no meu coração. Quando eu olho para a minha família, são filhos destruídos pelo pecado. Quem sou eu, Senhor? O Senhor não me quer mais, quer esse homem. Isso é um crente, eu sou um miserável pecador.
Quando eu olho para esse homem e vejo ele pregando a palavra de Deus, e vejo ele visitando lares, e vejo ele abençoando o pobre, e vejo ele atravessando pessoas da rua, e vejo ele doando algo para alguém, e vejo ele trabalhando e ganhando dinheiro, a família próspera, os filhos prósperos, então eu sou um miserável e Deus não está na minha vida. Esse texto está comparando a esse comportamento. O Senhor está dizendo pela sua palavra, o mesmo Deus que está aqui pela sua palavra, está dizendo assim, que conhece o meu coração e o seu, e justificados pela sua palavra, sobre os pecados em que praticamos, seja ele no pensamento, como miseráveis que somos, aquilo que nós não alcançamos através das nossas condições financeiras, ou que algo que aconteceu em minha vida e a sua fez nós diminuirmos da fé. Pedro também esteve na mesma situação. Quando acuado, glória a Deus, pelas ondas que se levantavam no mar, Cristo estava dormindo ali, mesmo com uma ordem de benção, atravessemos do outro lado. Pedro esqueceu-se da promessa de Jesus, e o barco quase vindo a pique com as tempestades e as ondas que se levantavam, ele foi até Jesus e acordou e disse: mestre, não se importa em que padecemos? Oh, glória! Ele está dizendo a si mesmo, sendo teu amigo, dormindo do lado direito do seu peito, vendo a minha sogra ser curada da febre, eu preciso do Senhor. Oh, glória! Mesmo negando ao Senhor, mesmo sendo usado pelo diabo, pelendo para o Senhor, esqueça negócio de morte, esqueça isso, o Senhor está tão pouco tempo conosco. Jesus virou-se a ele: apartai de mim, Satanás, glória a Deus, aleluia. Mesmo negando ao Senhor, mesmo dizendo que amava o Senhor mais do que os outros, e negou o Senhor, abandonou para morrer sozinho, o Senhor aparece a ele em João 21 e dizendo: eis-me aqui, filhos, oh glória! E esse Senhor está aqui esta noite, está aí junto de você, para que você possa se atentar à sua palavra, que é tão poderosa, para que eu e você adquirimos fé, conhecimento e graça, e dizer: Senhor, eu sei que eu sou um pobre, miserável e pecador, mas a tua presença me conforta, a sua graça me basta, e eu amo estar ao lado do Senhor. Então acredite, a sua situação financeira, o seu comportamento ruim, o seu relacionamento que não vai bem, os seus filhos que não estão bem, talvez a sua casa está de ponta cabeça, não é por causa do seu pecado, muito pelo contrário, justificados pela palavra, e a estes que chamou, a estes predestinou, e a estes edificou, a estes consagrou, e a estes justificou, glória a Deus, aleluia. E essa justiça está dizendo, mesmo pobre, miserável, pecador, com pensamento ruim, o Senhor está dizendo: eu quero te limpar, eu quero entrar no seu coração, eu quero fazer morada dentro da sua alma, eu quero preparar o seu caminho para que você tenha um encontro comigo. Glória a Deus, aleluia. Esse texto está dizendo exatamente isso, justificando a nós, sem força, sem fé, sobre aquilo que pensamos que é resultado dos nossos pecados, chamando para o arrependimento e não alisando. O amor de Deus ama o pecador e odeia o pecado. E esta noite é o que o Senhor está dizendo, que eu e você possamos meditar nesta palavra. Fruto do nosso pecado é a morte, mas o fruto do arrependimento é remissão. A Bíblia está dizendo aqui que tudo aquilo que tem se levantado em minha vida e a sua, pode terminar ainda hoje, quando erguemos as nossas mãos e falamos: Senhor, eu sei que sou um pobre, miserável e pecador, mas eu não quero me portar como um fariseu e nem se espelhar neles, mas eu estou aqui como um Pedro, que mesmo errando e pecando na sua presença, e às vezes esquecendo que o Senhor é o meu mestre, eu quero dizer ao Senhor que não solte das minhas mãos. Porque quando Pedro deixou de olhar a Cristo, afundou-se, mergulhou nas águas. Mas quando clamou o Senhor, ele esteve pronto para buscá-lo, para ajudá-lo, para erguer as suas mãos.
Pedro, quando reconheceu Jesus que foi pregado por João, Jesus está aqui, Pedro, o Senhor está aqui, ele reconhece pela voz. Pedro então se lança ao mar de vergonha. Em Lucas também vai falar esse texto, quando Jesus ainda em vida, sobre a pesca maravilhosa. Quando o próprio Jesus aparece a Pedro, lança a rede aqui, Pedro. De pesca eu entendo, Senhor. Lança aqui, Pedro. E quando lança a rede, os 2 barcos quase vai a pique pela pesca maravilhosa. E a próxima atitude de Pedro se lança no mar. E morre de vergonha e pede para o Senhor: sai de perto de mim, Senhor. Porque eu sou pobre, miserável, pecador. Oh, glória. Eu não mereço a sua presença, Senhor. Eu sou miserável. Porque eu não ouvi a sua fala, porque eu não ouvi a sua palavra. Ah, Senhor, com a sua palavra eu vou fazer, com a sua palavra eu vou agir, com a sua palavra eu vou viver. Glória a Deus, aleluia. Essa mensagem é para que eu e você possamos meditar. E a resposta daquilo que você tem pensado e pensado. Talvez o que tenha acontecido em minha vida é o resultado de eu não ser crente ainda. A Bíblia está dizendo, pelos anúncios aqui do Evangelho de Jesus, que não é bem isso. O resultado daquilo que nós passamos em nossa vida e que não funcionou da maneira que nós queremos e que nós desejávamos, é o trabalhar de Deus, faz parte do propósito de Deus em nossa vida. Faz parte do trabalho de Deus em nossa vida, acredite, é uma agenda de Deus em nossa vida. Para que nós ouvimos isso, adquirimos conhecimento, graça. E a paz que excede todo entendimento tratará os nossos corações. Esta é a mensagem para esta noite. Deus seja louvado. Amém.